E você que está chegando aí do outro lado e está no nosso canal Jutri React, vamos aqui acompanhar aqui, minha voz não tá muito legal, mas vamos lá. A culpa foi de quem? Zubeldia ou dos pontas? Aqui nós iremos ver que o Zubeldia tá tentando sair de fora, sair de lado, mexeu muito mal e tá tentando se sair aí, colocando a culpa nos pontas. E nós iremos ver o que é que a mídia está falando acerca de tudo isso. Acompanhe em primeira mão conosco e logo mais nós voltamos. Uma chance de ocupar a liderança do grupo D na Copa Libertadores, mas vai ter pouco tempo para se recuperar do baque desse empate, porque já no domingo recebe aqui nesse mesmo Morumbis o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Muito bem. E aí, o que vocês acharam do jogo? Esse empate aí na conta do professor Luiz Zubeldia, né? Mexeu mal no time, ele acabou trazendo muito o time do Alianza Lima pro campo do São Paulo, depois que o São Paulo faz 2-0, tira o Ferreirinha, bota o Wendel, faz umas mexidas aí, a meu ver, completamente sem noção. E aí ele traz o time do Alianza Lima pra cima e acaba acontecendo esse empate. O Zubeldia, ele é um treinador que, ele, a meu ver, ele usa pouco a base, né? Até ontem, né? Utilizou o Lucas Ferreira, né, um menino bom lá da base do São Paulo, mas quando ele faz a troca ali do Ferreira, que ele até depois comenta sobre isso, acho que ele poderia ter feito de uma outra forma, quem sabe colocar o Rian Francisco, mexer de um outro jeito no ataque. Ele acabou trazendo muito a Alianza para o campo do São Paulo e esse empate, no meu ver, repito, está totalmente na conta do Zubeldia, que agora acredito eu que vai balançar mais do que nunca aí no cargo, viu, Alex? Pois é, e para piorar a situação, né, o Wendel, que entrou no lugar do Ferreirinha, entrou para jogar ali pela esquerda, para fazer aquela famosa dobra de lateral. E os dois gols do Aliança saíram pelo lado do... Mesmo lugar. Pelo lado dele, né? Um jogador que o São Paulo fez de tudo para trazer 3 meses antes, né? No meio do ano ele viria de graça, mandou ainda 2 jogadores para lá, né? O Moreira e o William Gomes. Tudo, fez um sacrifício danado para trazer um jogador que enterrou o time ontem no jogo da Libertadores, né? Quer dizer, entrou frio no jogo, numa outra rotação, mas não importa. Um cara experiente, um cara rodado, um cara de seleção brasileira, disputou, né? A Copa América. Pois agora. Um cara de seleção brasileira, mas chegou e não conseguiu dar conta ontem. Foi muito mal e o São Paulo quase tomou a virada. Poderia ter tomado a virada também, embora também pudesse ter feito o gol da vitória com o Caleri, que vive o pior momento da sua vida. Ah, eu achei que ele ia arrasar o Caleri. O Caleri não marca um gol no Morumbi há muito tempo, inclusive, faz quase um ano. Que casa. Bom, câmera ligada agora na nossa redação de esportes, onde está a Marina Buffon. Boa noite, Mar. Como é que está a pressão sobre o Zubeldia? Michele, boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Que empate frustrante, né? A pressão do Zubeldia, como o José Paz estava falando aí com vocês no estúdio, está cada vez maior. Já era uma pressão que existia por conta dos resultados e principalmente por falta de desempenho dentro de campo, mas tinha dado uma respiradinha ali nos últimos jogos. Contra o Atlético Mineiro o time foi bem, acabou tropeçando em relação ao empate, porque tivemos aí expulsões, enfim, e não expulsões também, que acabaram culminando com o empate em 0-0. Mas ontem, de fato, essa substituição que foi muito questionada ali na coletiva de imprensa após o empate, acabou colocando bastante pressão no cargo aí de Zubeldia. Ele não deve ser demitido, Mi, nesses próximos dias. Afinal, a próxima partida é no domingo, como a gente falou aí na matéria. Então ele deve sim comandar. Na verdade, comandar não, porque ele foi expulso contra o Atlético Mineiro. Então não será ele ali na beira do campo no Morumbis. Mas ele deve, né, estar por trás ali de toda a estratégia da equipe para o jogo contra o Cruzeiro. Agora, se houver algum tipo de resultado negativo no domingo, aí sim a gente já começa, essa possível demissão começa a tomar uma forma um pouquinho mais robusta, até porque a torcida está com zero paciência para Zubeldia. Ontem, ao final do segundo tempo, muitas vaias, muitas reclamações, xingamentos direcionados a ele e também ao time, tá? O Alex Miller estava falando aí sobre o Caleri, ele fez gol recentemente, sim, é fora de casa, viu, Alex? Que ele não marca desde o jogo contra o Atlético Paranaense no ano passado, então assim, faz muito tempo que ele não marca fora de casa. Dentro de casa, se não me engano,
ano. O último gol dele foi contra o Novo Horizontino, se eu não estou enganada. Mas de fato o Caleri está deixando muito a desejar. Ele e Luciano também foram muito criticados ontem pela torcida, pela falta ali de mobilidade no jogo, não estavam muito bem. Lucas Ferreira, ao contrário, foi bastante elogiado, assim como Ferreirinha, que acabou fazendo os 2 gols. Queria atualizar para vocês também a questão do departamento médico do São Paulo. Primeiro, o Arboleda sentiu durante o primeiro tempo, acabou sendo substituído no intervalo pelo Juan, e ali hoje, né, teve a reapresentação do elenco, e o São Paulo divulgou o seguinte, que o zagueiro Arboleda passou por exames após sentir um incômodo na coxa esquerda e não teve uma lesão diagnosticada, mas a partir disso ele vai ser reavaliado diariamente para ver quando ele estará disponível para os treinos de novo. Diante disso, a gente acredita que no próximo domingo, então, Arboleda seja desfalque para o jogo contra a Raposa no Morumbi. Ele se junta ali a Luiz Gustavo, que está afastado por conta da tromboembolia pulmonar, mas também se junta a Lucas e Oscar. Inclusive, o Lucas deu uma entrevista à ESPN antes da partida, ontem, né, ele estava ali no Morumbi, e ele falou que pretende estar de volta entre 10 e 14 dias. Está havendo aí uma força-tarefa para tanto ele quanto o Oscar estarem de volta para o próximo jogo da terceira rodada da Copa Libertadores. Então, domingo seguem de fora aí, agora Arboleda, Lucas e Oscar. Esses devem estar de fora aí dessa partida contra o Cruzeiro. Tá certo, gente? Volto com vocês. Obrigada, Mar, por todas as informações que você passou pra gente. E aí? Então só a correção muito bem feita pela Marina, que o Caleri não faz um gol fora de casa há 10 meses, né, quase. Bastante tempo. Bastante tempo. Essa situação aí do Zubeldia, o Dorival não estando mais empregado, tendo saído da seleção brasileira, isso cria uma pressão muito grande em cima do trabalho do Zubeldia, porque o Dorival tem uma história no São Paulo, foi campeão lá, a torcida já pediu para que ele voltasse, o Casares já postou foto com ele depois que ele saiu da seleção brasileira, então isso cria uma situação muito difícil. Eu acho que o Zubeldia, em dado momento, vai acabar sendo demitido do São Paulo, não vai ter como, a pressão vai ficar muito grande, e aí surge naturalmente o nome do Dorival Júnior. Eu acho que é mais ou menos por aí. O Zubeldia não está conseguindo fazer esse time jogar, ele teve tempo aí recentemente para trabalhar essa equipe, a equipe não evolui, ele faz mexidas que não agregam ao time do São Paulo, então é muito difícil que ele continue à frente da equipe mais para frente aí. Quando começa assim, é aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Não é se vai cair, é quando vai cair, né? E domingo, por exemplo, se perde para um Cruzeiro que vem de 3 derrotas seguidas, vive um péssimo momento, um clima horroroso, torcida do Cruzeiro querendo invadir a Toca da Raposa, pressionando para demitir o Alexandre Matos. O clima tá horrível no Cruzeiro. Aí o Cruzeiro vem aqui, no meio dessa crise, ganha do São Paulo dentro do Morumbi. Vai ser difícil segurar o Zubeldia nesse fim de semana, hein? E em relação ao Caleri, queria só dar uma palavrinha sobre ele. É difícil você segurar um atacante tanto tempo assim no time titular, só com o nome dele, só porque ele tem uma história no clube, ele é um ídolo da torcida. O André Silva vem desde o ano passado apresentando bons números com a camisa do São Paulo. Eu acho que é um jogador que poderia ter um pouquinho mais de oportunidade. O próprio Rian Francisco, que eu venho repetindo aqui reiteradamente no programa. A pessoa fica, até perde a chama, né? O rapaz é muito bom jogador, é promissor o Rian Francisco. Não é porque ele é da base, está subindo agora, que ele não poderia ter mais chances nessa equipe, assim como o André Silva, que até de vez em quando entra aí e tal. Mas enfim, o Caleri não faz um gol fora de casa desde julho do ano passado. É muito tempo. Se fosse qualquer outro atacante aí, a gente estaria aqui, meu Deus do céu, questionando, arrebentando o rapaz. Pois é. Na coletiva dele, pra mim, teve vários pontos de incoerência, que a gente vai trazer as aspas aqui pra gente debater, mas quero puxar o Ilcinho pra esse papo, porque é o seguinte, Ilcinho, a tarja, o título e a thumb, e até que vai ter enquete pra galera depois, é essa questão que tá aqui na tarja, né? O Zubeldia é o principal culpado pelo empate do São Paulo. A escolha dele, quando ele dobra a lateral, cara, pra mim é princípio básico do jogo. Você tem um ponta que é o Ferreirinha, que tá apavorando, partindo pra cima, que tá bem na partida. Você tira o Ferreirinha e coloca um cara que é lateral, né? Que não é esse ala que consegue fazer bem o corredor. Você dá mais confiança para os caras construírem o jogo por aquele lado, você chama mais o seu adversário, que foi até a minha pergunta. O Zubeldia discordou dessa escolha. Aí ele chega na coletiva, ele fala que ele não tem pontas no elenco, que por isso ele colocou o Wendel, né, como se fosse a única opção para jogar pela esquerda. Pensando rapidamente de cabeça, ele poderia inverter Lucas Ferreira, colocar ele para a esquerda e colocar o Cedric ou o próprio Igor Vinícius na direita. Ele poderia colocar André Silva na ala, como ele fez contra o Botafogo e funcionou contra o Botafogo.
Ele poderia colocar Matheus Alves, ele tinha opções no elenco. E tem um ponto que é o seguinte, é a terceira, quarta coletiva que ele fala que o time dele é curto, né? A terceira, quarta coletiva que o Zubeldia pondera que ele tem um elenco curto, e isso ele fala dos extremos. Ele falou que, eu mal tenho extremos, mal tenho pontas pra temporada. O Henrique Carmo treinou com ele na Flórida, foi bem nos treinamentos, isso eu posso atestar, porque eu estive lá conferindo, né? Os poucos treinos que a gente tem acesso, estive conferindo, ele foi bem, dava assistência, conseguia ajudar, até jogou de lateral esquerdo, quando não tinha ainda nem o Enzo e nem o Wendel, né? Então, foi mesmo, isso foi noticiado, até a torcida arrancou os cabelos quando falaram isso. Exato, quebrou um galho, assim, mas foi bem o Henrique, e aí ele não usa ele no profissional e deixa ele jogar no sub-20. Mas aí eu tenho que escolher porque tem que ter uma planificação com ele para ele ter mais tempo de jogo no sub-20. Sim, mas ele tá reclamando há 4 coletivas que ele tem um time curto. Ele tem opções na base, ele tem outras possibilidades, de caras prontos ali para sair jogando. E aí ele não as utiliza. E cara, ontem quando ele fala que eu coloquei o Wendel porque eu tinha apenas ele pela esquerda, com todo respeito, ele tá assinando aquele papel de assim, limitação, né? Então é só assim que São Paulo vai jogar, é só assim que você consegue extrair algo, é só dessa forma, né? Então já que você não tem um ponto, então traz o Eric de volta, quem sabe o Eric ontem não entrasse e resolvesse o jogo. Exato, então, mas é isso que eu tô falando. Esse é o ponto, aqui ó. Parece que é mais fácil falar dos que saíram, entendeu? Aqui ó, o nosso querido Lucas Rum. Um abraço, você é nosso membro do canal. Não é nada contra você, meu amigo. Nada contra você, tá? O Eric acabou de sair. Vamos lá, gestão do elenco. Eric, utilizado em 8 oportunidades durante o Campeonato Paulista. Quase nada pro Lucas Ferreira. Termina o Campeonato Paulista? Tchau, Eric. Caralho, você usou e não vai mais usar? Agora ele é uma bosta? Então o Lucas Ferreira é um imbecil, pô. Não é possível. Só essa explicação. Só essa pode ser a explicação, né? Ou então não usasse, desse mais chance pro Lucas Ferreira, que é bom, a gente viu isso ontem, né? E o Eric, eu realmente, cansei de falar aqui, vocês sabem, não acho nada espetacular. Nada. Perfeito. Não tô falando que a saída do Eric é ruim. Aí depois ele fala, William Gomes vendido. Aí reclama que não tem pontas, culpa da diretoria. Pois é, só que o William Gomes, a diretoria não só saiu e falou, vendemos, hein, se ferrou. Consultou e o Zubeldia deu aval pra venda do William Gomes. Falou, não vou usar. E o William deu uma entrevista pro Hernan, que saiu hoje também, que ele, assim, deixou bem claro que ele saiu por conta da falta de oportunidades, tá? Acordei tem 1 hora aqui, tava vendo highlights da Fórmula 1. Ele deu uma entrevista falando que falavam pra ele que ele ia ter mais oportunidades, mas que ele via que na prática isso não acontecia. Ele falou que ele não acredita em promessa no futebol, ele acredita na verdade. Falou que tinha muita vontade de jogar, achava que ele merecia chances e que pensava inicialmente, cara, eu trabalho bem, eu entro bem, as chances vão vir, mas que com o tempo a cabeça dele foi mudando quanto a isso, e aí ele finaliza falando que a partir do momento em que ele viu uma chance, que é o Porto que ele fala, né, pra ele, onde ele teria mais tempo de jogo e seria diferente, ele aceitou, né, então ele fala que a saída dele foi uma motivação pessoal também, por falta de tempo de jogo. Isso é uma aspa do William Gomes, não é minha, do Chacon, do Yusin, do Renan. É do William Gomes. Isso é informação, e o William Gomes parece que não falou isso na entrevista, isso é uma informação. O Zubeldia foi consultado, o Zubeldia falou, não vou usar, pode vender. Pronto. Então não reclama. Se ele deu o aval também pra venda do William Gomes, não reclama que não tem ponta. E não, como estão falando aqui no chat, aqui, o pessoal não sabe ser ponderado. É tudo 880. William Gomes, novo Neymar. Caralho, ninguém falou isso, porra. Ninguém falou isso. Mas ele é a porra do substituto que poderia ter entrado no lugar do Wendel, porra. É isso que a gente tá falando. Entendeu? Não é que o cara é um gênio do futebol mundial. Mas ele é útil. Concordo, Chacon, tá certo. Pô, os caras não conseguem entender. Sim, eu queria te ouvir a respeito disso. Você acha que essa alteração, né, quando você coloca então ali o Wendel no lugar do Ferreirinha, foi o que acabou com o São Paulo no jogo ou tem outros fatores? Gabi, eu não tenho outra justificativa, eu acho, né? Porque os caras fazem o gol justamente após a troca. Aí teve um cara que falou assim, é 1 minuto depois, não foi por causa da troca. Eu falei, cara, foi por causa da troca.
Quando entra o Wendel, automaticamente o Enzo gruda na defesa lá e ele deixa um espaço pro Wendel muito grande para cobrir. E não é a do Wendel ali. O Wendel tá acostumado a ser o Enzo. E aí, de novo, você entra num jogo frio, numa posição que não é a sua, que você não tem leitura do lugar. Independente se você, se a sua carreira é boa, se você tem recurso, é técnico, não é a sua posição. Coloca o Renan ali no meio campo, ele vai mapear o meio campo e vai saber os atalhos, ó, ali tá mais agudo, ali não, aquele maluco é mais técnico. Colocar o Wendel, ele vai olhar pro lado pra ver só a lateral. Ele não vai se preocupar com o outro, porque não é a dele. E aí ele sente isso, o time sente isso, atrai os caras. Depois, após o primeiro gol, o treinador faz uma substituição. Ele tira um volante, até porque não tinha ninguém pra gente marcar ali. Ele tira um volante e coloca um meia. Aí fica mais um cara de meio campo. Tanto é que o segundo gol